A gente tem ouvido muito nesses dias, essa geração está perdida. Talvez você tenha ouvido falar isso do seu pai. Talvez você tenha ouvido falar de alguém que concorda que, de alguma maneira, é uma geração que pensa de uma forma absolutamente diferente. A geração atual, alguns dizem que é chamado de Nutella. Eu não concordo com isso. Eu vejo que é uma geração sem vínculos, é uma geração que se comporta de uma maneira diferente da minha. Eu entrei no trabalho com 15 anos e eu fiquei lá 31 anos sem sair de lá, nunca pensei em ir embora. Construí uma carreira onde eu estava. A geração de hoje, ele trabalha 5 meses, recebe um convite, vai lá, dá tchau, e diz assim: pai, você fez amigos lá, você tem uma história com a empresa. Ele fala assim, o nome disso aqui é business, pastor, business. Saiu de lá, me ofereceram 50 pratas a mais, um benefício a mais, eu vou embora. Essa relação custo-benefício, ela foi animada pela recompensa que eu tenho. Então, essa história de você fazer carreira, ela está sendo um pouco que deixada para trás, e é uma geração que não se importa com os mesmos valores que a gente se importa. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Diz assim a palavra de Deus em Gênesis 48, de 13 a 9. Israel antes tinha o nome de Jacó. Deus trocou o nome dele de Jacó para Israel. Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, era neto dele, que era o mais novo, e pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos. Então, eu estou aqui, imagina que eu sou Israel, eu cruzo as mãos, a minha mão esquerda vai sobre a cabeça do mais velho, e a mão direita vai sobre a cabeça do mais novo. O mais velho é Manassés, e o mais novo é Efraim. Na Bíblia, toda vez que você vai abençoar, você abençoa com a mão direita. Mas como aqui o avô ia distribuir bênção, ele troca. Ele, em vez de dar a bênção para o filho primogênito, nós já ministramos sobre isso, sobre o direito de primogenitura, sobre o direito da porção dobrada, que é dada ao filho primogênito. Ele troca as mãos, a mão direita vai sobre a cabeça de Efraim, o caçulinha, e a mão esquerda vai sobre a cabeça do mais velho, Manassés. Cruzando assim as mãos, mesmo sendo Manassés o primogênito. Israel abençoou José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão, Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante a minha vida, até este dia, abençoe estes meninos, que por meio deles seja lembrado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, que cresçam e se torne uma multidão sobre a terra. Manassés será um povo, também ele será grande, mas o seu irmão menor, o caçula, será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Deus criou os céus e a terra. É assim que o finalzinho do livro do Gênesis, aqui estão fechando as cortinas da história dos princípios, com essa bênção que Israel, que Jacó está liberando sobre as 12 tribos. Tem uma tribo que fica sem bênção, sabia? Tribo de Simeão. A tribo de Simeão não tem bênção, porque Simeão, ele conspirou contra o seu irmão José para matar ele. Então, na hora de Jacó abençoar os filhos, ele não abençoa Simeão. Jacó, ou Israel, estava decepcionado com o seu filho 02, o mais velho é Rúben, e o segundo na linhagem é Simeão. Ele falou assim: você não vai ficar com bênção, não. E é interessante que o livro do Gênesis, quando você fala sobre Gênesis não é um livro fácil, não, gente. Muita gente acha que o livro do Gênesis é um livro de ciência, e não é. O livro de Gênesis é um livro de princípios. Mas em qualquer igreja que eu vou, que eu prego, eu pergunto assim: o que fala o livro do Gênesis? Todo mundo fala, o livro do Gênesis é o livro da criação. É assim. E não está errado, não. Em Gênesis 1, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas essa é uma visão fechada daquilo que realmente acontece no livro do Gênesis.
O livro do Gênesis, ele fala apenas 3 capítulos a respeito da criação, e os outros 47 capítulos têm um outro tema completamente diferente. Deus aqui, ele se concentra no capítulo 1, e todo dia ele está lá fazendo o mundo em que nós habitamos. No primeiro dia ele diz, haja luz. E no segundo dia ele também está lá e diz, faça surgir a porção seca. E haja separação entre águas e águas. E cada dia ele vai colocando e fazendo surgir a terra, produzir todo tipo de árvore que produz semente, e árvore que produz semente que dá fruto. E aquilo vai multiplicando, aquela bênção vai multiplicando até que chega no 6º dia. E depois de criar os animais, ele cria o homem. E no segundo dia, ou no segundo capítulo, perdão, Deus vai se concentrar apenas no 6º dia. Ele conversa com o homem. Ele dá instruções para o homem, ele dá responsabilidade para o homem. Olha, você vai lavrar o jardim, você vai proteger o jardim. Olha, e tem um detalhe, tem uma árvore ali no meio, aquela ali você não vai comer daquilo não, porque o dia que você comer, aquilo tudo que você tem de bom vai desabar, vai desfazer, vai desandar. Então, essa é a história da criação. Quando Deus, ele abençoa, você já sabe disso. Logo depois da bênção, a palavra multiplicação e prosperidade, ela ocorre naturalmente. Então, eu quero voltar a Israel, ele colocando a mão sobre a cabeça do netinho mais caçulinha, mas provocando, liberando sobre ele uma palavra de grandeza. O menor vai ser muito maior do que aquele que é o primogênito. E essa expressão de bênção, ela não se recolhe, ela não é a palavra lançada, ele falou e está falado, não. Israel, é interessante como é que ele experimenta essas combinações, não é bem uma fórmula que é lançada, que provoca, mas é uma palavra que transforma o mundo espiritual. O pastor Rômulo, ele leu aqui Mateus 21, Jesus, ele amaldiçoa a figueira, ela seca imediatamente. O Evangelho de Marcos, ele diz assim, e a figueira secou desde as raízes. Eles reparam só no dia seguinte. Jesus disse, é tua fé, se você não duvidar, até mesmo o que aconteceu com aquela figueira vai acontecer contigo. Ele fala em Mateus 21, 21. Se você tiver fé e não duvidar, você vai dizer o impossível, sai daqui e vai para lá, e nada vos será impossível. É por isso que a voz do pai, da mãe, da autoridade sacerdotal, quando é liberada sobre o povo, ela funciona, porque funcionou na vida de Jacó. O pai de Israel, o pai de Jacó, cego, abençoa ele num lugar ali próximo a Carmelo. Então ele já está cego, ele olhar não porque ele está cego, mas se você olhar ali para o lado oeste, você vê o Mediterrâneo. Se você olhar para o leste, você vê o vale de Jezreel, que a gente conhece como o vale do Armagedon, o vale da última batalha entre o homem e Deus. Ele diz assim, ele cheira e diz, o meu filho tem o cheiro do campo que Deus escolheu abençoar. E ele promove sobre a vida do filho riqueza. Ele diz, olha, você vai ter do melhor da terra, você vai ter do melhor do orvalho do céu, você vai colher da riqueza que o céu pode produzir. Os teus inimigos não poderão te enfrentar. Isso acontece com Jacó. E o que você espera da vida de Efraim? Já que ele pega a bênção do vô, a bênção do pai, e pega a bênção e joga sobre ele, e fala assim, esse homem aqui é uma geração que não vai se perder. É isso que você espera. É isso que você imagina. A visão do livro do Gênesis não é a visão sobre criação. Os outros 47 capítulos vão falar sobre histórias. São pedacinhos de histórias. Gênesis 5 diz, este é o livro das gerações de Adão. Você vai ver, esse é o livro das gerações de Noé. Esse é o livro das gerações de Terá. Esse é o livro das gerações de Abraão.
Esse é o livro das gerações de Jacó. Esse é o livro das gerações de José. Essa palavra em hebraico, ela mostra para a gente que esse livro, o Gênesis, para você entender ele vai ser dividido em duas grandes partes, dois grandes blocos. Você enxerga um primeiro bloco de Gênesis 1 até Gênesis 11, e você enxerga um segundo bloco de Gênesis 12, quando ele chama Abraão, até Gênesis 50. É muito interessante, por quê? Porque esse primeiro bloco de Gênesis 1, que é a criação, até o dilúvio, quando termina ali a Torre de Babel, esse primeiro bloco é um pano de fundo, é um prelúdio, é uma introdução, ela serve como para te dar uma ideia. Hoje você vai no cinema, ou você vê na internet, passa um trailer do filme. O que é o trailer do filme? É um avant-première, é uma notícia primeira, assim, que diz assim, vai ser legal. Ele pega as cenas e pega pedaços das cenas, com cortes, para te contar mais ou menos o que vai acontecer. Ele guarda aqueles segredos melhores para dentro do filme, mas ele fala, é isso aqui que você vai experimentar. Capítulo 1 ao capítulo 11 é um cardápio. E você está olhando o cardápio e fala, ih! E você vai reparar que esse cardápio, do Gênesis 1 ao Gênesis 11, é marcado por uma palavra chamada Toledot, que em hebraico é mais ou menos o seguinte, essa é a história da família. Você pega o livro do Gênesis, tem uma família. A partir do capítulo 12, a família de Abraão. Esse é o tema de um homem que anda com Deus, e ele vai deixando um rastro, ele vai deixando filho, ele vai deixando neto, ele vai deixando bisneto. Esse é o grande tema. A história da Bíblia, ela se resume numa semente que está em Abraão. Em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Um homem sem possibilidades, um homem de 75 anos, casado com uma mulher estéril, mas que Deus dá uma promessa, tira ele de um lugar de conforto, diz para ele, larga a tua parentela, a casa do teu pai, vai para a terra que te mostrarei, olha, eu engrandecerei o teu nome, você vai ser famoso, eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele propõe para Abraão, apesar dele ser estéril, ou melhor, a esposa dele ser estéril, ele propõe a ele um milagre, mas um milagre fora daquele ambiente. Então começa uma peregrinação, ele sai lá, hoje é o Iraque, Ur dos caldeus, e vai chegar na terra da promessa. Mais do que isso, ele vai receber o que tem, ele quase vai perder o que tem, e ele vai ser chamado de pai da fé. É por isso que nós, cristãos hoje, somos chamados de filhos de Abraão pela fé. É por isso que os 2 bilhões de muçulmanos, que também descendem de Abraão, ele tem uma esposa chamada Agar, que vai gerar um filho chamado Ismael, e dali vai sair os povos árabes. Abraão, depois que sua esposa Sara morre, ele se casa com uma mulher chamada Quetura, e essa mulher ainda tem umas 6 filhos para ele, entre eles Midian, que também fica na Arábia Saudita. Deus abençoou tudo isso, e chegamos aqui onde a gente está. Esse prelúdio como pano de fundo, ele se repete com essa palavra Toledot, em Gênesis 7:1, o Senhor disse a Noé, entre na arca você e toda a sua Toledot, toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim, no meio dessa geração. A geração está perdida, esse é o tema de hoje. Deus olha para o mundo e diz que a crueldade, a maldade, está viva dentro do coração do ser humano, desde a sua meninice. Então, Deus fala, vamos fazer o seguinte, já deu,
Nós chegamos num ponto que não podemos mais continuar. Desse jeito não dá. Constrói uma arca, entra na arca, que nós vamos começar tudo de novo. A Bíblia diz que Deus se arrependeu, atribuição de sentimentos a Deus, é uma figura chamada antropopatia, figura, não precisa decorar esse nome, mas é quando você diz que Deus tem um sentimento, você não consegue explicar o sentimento de Deus, aí você dá o sentimento do ser humano para Deus, para você mais ou menos entender. Deus não se arrepende, tá bom, gente? A palavra de Deus diz que Deus não mente, não se arrepende, que Deus, ele não volta atrás. Mas quando o coração do homem se arrepende, Deus expressa misericórdia. Essas histórias são pequeninas histórias que formam uma história maior. Você abre a Bíblia infantil e está ali. A história de Adão, Eva, nus, do lado de uma árvore, e tem uma serpente com uma fruta vermelha, que a gente acha que é maçã e não é. Aí você passa a página, depois de contar a historinha de Adão e Eva, eles vão saindo assim, muito tristes, tem um anjo com uma espada, e eles saem dali, daquele grande pomar, daquele grande jardim cheio de frutas, e aí entra na história de quem? De Noé. Aí ele está na arca, tem chuva, vem os bichinhos, ele solta a pombinha. Aí termina a história do livrinho do teu filhinho, do teu netinho, a Bíblia para criança. Quem que você encontra? Abraão, pega o seu filho, leva, coloca para ser sacrificado. Você lembra disso? Aí o anjinho não faz isso não, olha para os céus, conta as areias aí do litoral da praia. E assim a Bíblia vai se desenrolando com histórias que elas são capítulos. Parece uma grande novela, especialmente quando você entra na história de Abraão. Existe um mesmo fio condutor, Adão, Abraão, Isaac, Jacó, José, até que chega na história de quem? Desse moço chamado Efraim. Histórias que são independentes uma das outras. Histórias que eu posso chegar aqui, eu já preguei sobre Abraão, sobre Isaac. Há 2 semanas atrás, eu contei a história dos filhos de Isaac, como que eles brigavam dentro do ventre da mãe, como um colecionou bênçãos, como o outro desprezou bênçãos. Esse é o livro do Gênesis. E aqui começa a história de uma outra família. O Toledote começa então com a vida chamada de espirais descendentes. Deus faz o céu perfeito, o mundo perfeito, sem morte, sem desgraça, sem sofrimento, sem dor, sem enfermidade, sem pobreza, sem miséria. Era um mundo preparado, construído para fartura, com exuberância, chamado de paraíso. Mas aí, Adão, que mandava naquele negócio, Adão tinha autoridade. Deus deu para ele domínio, dominarás sobre os peixes do mar, as aves do céu, todo animal que anda pela terra, os animais selváticos que rastejam, você manda, você domina. Mas Adão, ele cai dentro de uma arapuca, e ele entrega a autoridade desse mundo nas mãos de Satanás, a serpente. Aquele ser astuto, que Jesus denomina como homicida em João 8,44, ele passa a governar a criação, porque o Adão deu autoridade para ele. É por isso que 1 João capítulo 5, verso 19, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Por que tem mortes, pastor? Por que tem desgraça, essas enchentes, essas pragas? Por que o Covid mata tanta gente? Isso tudo acontece porque o mundo jaz no maligno. E o maligno, inclusive, faz uma proposta indecente para Jesus. Jesus sendo tentado, na segunda tentação, ele leva Jesus ao monte alto e faz Jesus experimentar e ver todo o mundo e as belezas do mundo. Ele viu toda a glória, grana, riqueza. E disse, olha, vamos fazer um negócio, você não precisa ir para a cruz. Para que isso? Que desperdício é esse?
Se você prostrado me adorar, eu te dou tudo isso aqui. Eu dou autoridade para quem eu quiser, porque foi dado para mim. Mas quem deu para Satanás? Adão. Jesus diz, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. Eu não vou te adorar não, somente a Ele servirás. Mais tarde, Jesus, pelo caminho da cruz, Ele ressuscita dos mortos e diz, é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Ali Jesus toma de volta o controle que tinha dado para Satanás. Ele vai distribuir isso para a igreja. Ele vai distribuir isso, eis que vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder da mão. Essas duas aspirais descendentes, conta a história então, de Deus criando o paraíso e a destruição do dilúvio. No capítulo 12, há uma nova chance, eu vou chamar a família. Uma família que apresenta uma resposta ao problema moral. É a família, são os descendentes de Terá. Estes são estas as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. A mulher de Abraão se chamava Saraí. E a mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Saraí era estéril, não tinha filhos. Pronto. A solução que Deus dá é uma ferramenta que não funciona. Ó, eu vou começar de novo, mas eu estou pegando aqui uma mulher que não pode, não fertiliza, pronto. É uma mulher cujo útero não dá filhos. Ele está dizendo assim, eu vou resolver o problema do meu jeito. Vocês tentaram resolver do jeito de vocês, acabou em dilúvio. Então vou pegar um homem que me ama. Abraão é amigo de Deus, Abraão é unha e carne com Deus, e fala assim, eu vou de novo. Lembra que a primeira espiral começou bem e terminou no dilúvio? Aí Deus pega a humanidade e fala assim, eu vou começar de novo. E Deus aparece mais uma vez como Salvador. Isso vai se repetir até Jesus. Se você entender Gênesis, você vai entender a Bíblia inteira. Você vai entender porque que a geração está se perdendo hoje. Você vai entendendo, você fala assim, não se faz mais estudantes como antigamente. A gente tem esse negócio de achar que a geração que vem depois de nós é pior do que a geração precedente. A gente tem isso. E isso é natural, porque essa espiral descendente é um princípio. Não vai ser quebrado. Porque o problema do ser humano chama-se pecado. E o pecado, quanto mais o homem mergulha no mundo de prazer ilimitado, mais ele se distancia de Deus. É isso. Abraão era próximo de Deus. Deus fala com ele no capítulo 11, no capítulo 12, no capítulo 15, no capítulo 17, no capítulo 18, no capítulo 22. Deus falava com Abraão toda hora. Ele já estava lá no Éden. Ele falava com o homem num dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, na viração do dia. Eu não sei quanto tempo Deus ficou falando com Adão, não sei. O capítulo é curto, mas pode ser 1 ano, 2 anos, 10 anos, não sei. Até que um dia, essa amizade foi cortada. Aqui, Abraão, ele anda com Deus, Deus fala com ele, ele ouve Deus, ele fala com Deus, ele reclama com Deus, ele explica para Deus, Deus, deixa Ló ser meu herdeiro, deixa que o escravo Eliezer seja meu herdeiro. Não, vai ser osso dos teus ossos. Eu vou fazer um filho, vai sair da tua carne. E ele está lá confiando, a mulher dele com 90 anos, ele está próximo. Isaac já está distante. Isaac só fala com Deus uma vez. Jacó pensa num moço horrível. Horrível. Ele usa Deus. Jacó quer barganhar com Deus. Vou na igreja para fugir do inferno. Por que você vai na igreja? Para adorar a Deus? Não. Deus vai me ver lá e aí ele vai me dar as coisas que eu quero. Ele não vem aqui porque Deus é Deus. Jacó ele se encontra com Deus porque Deus pode dar alguma coisa para ele. Jacó, ele faz negócios. Fazemos qualquer negócio. Você lembra desse personagem? Lembra dele? Ele diz para Deus, Deus, eu sei que eu estou falido, eu sei que eu dei com os burros na água, eu sei disso. Eu sei, ele
ele passa a perna no irmão, gente, ele é bom de negócio. Assine esse contrato aqui, ele toma o direito de riqueza, de primogenitura do irmão, ele combina com a mãe para roubar a bênção do irmão. Gente, ele foge para cá de Labão, ele se esquiva, ele multiplica rebanhos fofinhos, aquela ovelhinha branquinha, felpuda, cheirosa, aí troca o salário, ele não tem problema. Eu também multiplico aquela ovelhinha salpicada. O cara é bom demais, mas ele negocia com Deus. Deus, se o Senhor me der, eu te dou. Se o Senhor me abençoar, eu entrego o dízimo de tudo. Gente, é um negócio assim que eu fico olhando, eu não sei como é que Deus, não, sabe aquele X-Men, que sai uma bola de fogo assim, um raio laser da cara assim, ó, do olho assim. Eu falei, não é possível que ele falou isso para Deus, mas ele fala. Se o Senhor me tirar da UTI dessa vez, eu prometo, Deus, eu vou evangelizar o mundo inteiro, eu nunca mais paro de falar de Deus. Se não, por favor, Deus, não deixe engravidar. Não deixe engravidar. Se não engravidar, eu prometo que eu nunca mais vou sair com a minha namorada do jeito que eu saí. Deus, só mais uma vez, só mais dessa vez, não me deixa reprovar. Eu estou na dependência, eu estou em segunda época, vou ser reprovado. Deus, me ajuda. Se o Senhor me ajudar, eu prometo que eu vou ler a Bíblia inteira. Barganha. Jacó, ele queria que Deus beneficiasse ele. O negócio dele com Deus é quanto Deus vai me dar. Aí vem os filhos de Jacó. Meu Deus do céu. Os filhos de Jacó, Rúben, Simeão, Levi, Gade, Issacar, Naphtali. Gente, eles tentaram assassinar o próprio irmão. A história deles remonta à história de Caim. Lembra que Caim mata Abel? Mesma coisa. Lembra da espiral descendente? Tudo bem. Irmão mata irmão depois do pecado, do dilúvio. Vai acontecer de novo. No segundo bloco de Gênesis, vai acontecer de novo. Eles vão tentar matar o irmão, até que um tem uma ideia melhor. Não, vamos matar não, vamos vender ele como escravo. Esses midianitas levam ele lá para o Egito. Ele vai morrer debaixo do chicote do faraó, na lavoura, na beira do Nilo. Ele que se vire, vamos ganhar a grana em cima disso. Fala, povo lindo do Senhor. Você que tem crescido e sido edificado aqui no nosso canal do YouTube, através das mensagens, através das orações. Quero chamar você para visitar o nosso site www.pastorlobo.com. Lá você vai ter a nossa loja virtual com cursos e também com livros que vão edificar profundamente a sua vida na guerra espiritual. Vai lá, vai ser uma bênção. José, ele vai se tornar de novo um toledote, uma resposta familiar à crueldade, à imoralidade. Gênesis 37:2, essa é a história da família de Jacó. Mas como assim? É porque aqui Jacó, a família dele, a história dele vai terminar. E vai se levantar a história de uma outra geração. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Aqui, José começa a sonhar. E José, a gente acha que ele é um herói perfeito. Gente, José não estava curado não, gente. José estava doente. Ele já estava lá há 20 anos. Ele reconhece os irmãos e os irmãos não reconhecem ele. Já viu quando você fala assim, pastor, eu não reconheço o meu marido? 20 anos com ele. Ele está desfigurado de ódio. Ele saiu da presença do pai, foi rejeitado pelos irmãos, se tornou governador do Egito, trocou de nome. Esse não é mais José não, é o Zafinat Paneá. Em egípcio quer dizer aquele que veio para salvar. Ele traça uma estratégia que mais tarde vai ser uma ratoeira para ele mesmo. Assim José comprou toda a terra do Egito para o faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porque a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou.
quem começou com essa conversa de escravidão no Egito, não foi o faraó, foi José. Ele está preparando, ele está cavando um buraco para cair, ele está recebendo corda para se enforcar. De uma a outra extremidade da terra, no Egito. José, ele estrutura o crescimento do Egito com base na crueldade. O coração dele, e o tempo que ele ficou, não amaciou o coração dele. A distância dele para os irmãos não suavizou a ruptura, aquela transição dolorida. Não fez isso. Mas ele ficou, assim, no tempo certo, eu resolvo, porque vingança é um prato que se come frio. É isso que está na cabeça de José. Esse homem, ele está preparando para cair lá na frente, num problema que ele mesmo criou. Esse homem, a gente vai ver aqui, que Deus não está mais falando com ele. Deus, ele começa a ficar cada vez mais ausente. Deus dá sonho para José. José interpreta sonhos de Deus. Mas Deus não fala mais com ele. Aquele homem Abraão, que Deus conversava com ele, tete a tete. Aquele homem Jacó, que ele conversava com Deus e dava garantias de que a fé dele não ia esmorecer se Deus desse para ele, agora é diferente. Deus agora vai dando assim lampejos, sonhos, visões. Ele mesmo tem que interpretar. A partir de Adão, a impressão que a gente tem é que Deus começa cada vez mais se afastar, se afastar, se afastar e parar de falar. E aí a gente chega onde eu queria chegar. A gente retoma a descendência de Efraim. 1 Crônicas capítulo 7, do verso 20 ao verso 2, acontece algo terrível. Aquele Efraim, que o papai botou a mão na cabeça, aquele Efraim, que o papai disse que ele ia multiplicar, que ele ia ser forte, que ele ia vencer, tem filhos, tem 3. Filho de Efraim foi Sutela, é o primeiro. E ainda, Ézer e Eliade. Mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles foram roubar o gado destes. Efraim, seu pai, chorou por eles por muitos dias. E os irmãos dele foram consolá-los. Rúben foi consolar, Judá foi consolar, Levi foi consolar. Os irmãos de Efraim foram consolar ele. Por quê? Porque aquela bênção geracional não funcionou na vida dos filhos. Você já imaginou você ser mãe, você ser pai de um ladrão? Já imaginou? Ele começou a roubar coisas pequenas. Roubou galinha do vizinho. Roubou um saco de cereal da produção do outro vizinho. Ele vai assim aumentando, daqui a pouco ele vai preso. Daqui a pouco ele vai solto. E daqui a pouco ele invade a terra de um filisteu, inimigo, para roubar gado, junto com o irmão dele. E ele morre. É quando as nossas gerações promovem choro. É quando as nossas gerações promovem tristeza. É quando o filho que devia dar alegria, dá sofrimento. O que acontece hoje? Essas notícias são dessa semana. Adolescente é apreendido. Essa palavra aqui, apreensão, é um juridiquês. É a maneira de dizer que um menor de idade, ele está preso. É isso. Menor não se prende, se apreende, mas é a mesma coisa. Ele vai para a Fundação Casa, que é a penitenciária do marginal, que ele tem uma
idade, abaixo da idade de 18 anos. Por matar os pais a marteladas e depois atear fogo ao quarto do casal. Sabe por que ele matou o pai? Porque ele disse, não vou para a escola. O pai disse, vai. Ele disse, não vou. Ele disse, vai. Ele disse, mas eu vou para a aula de jiu-jitsu. E o pai disse, não, você vai para a sala de aula. E o garoto foi, pegou o martelo, matou o pai e matou a mãe. A geração está sendo criada, os nossos filhos não arrumam mais a cama, não lavam um copo e faz o que quer. Eu falei semana passada e vou falar de novo. Papais que estão ensinando assim, faz aquilo que te faz feliz. Essa mentira está invadindo o consciente coletivo. O que me faz feliz? O que me faz feliz é comer gordura, coxinha, Cheetos. O que essas porcaria aí que o meu olho vê e a boca pede? Eu tomo refrigerante. Eu preciso ser feliz? Então vou fumar uma erva. Vou cheirar um pó. Pastor, dá um barato isso. Eu vou beber até cair. Eu bebo uma, bebo duas, porque eu tenho que ser feliz. E a bebida, ela me deixa feliz. Eu, para ser feliz, eu tenho relação de intimidade com uma, com dois, com três, com bicho. Porque eu quero ser feliz. E já que eu quero ser feliz, eu não trabalho. Eu não vou trabalhar. Eu vou viver aí da Bolsa Família, eu vou viver da mesada do vovô, o vovô já não gasta mais nada com ele mesmo. Vovô, me dá uma mesada aí, me dá 300 por mês, e aí eu vivo a minha vida, tomo um sorvete aqui, vou caminhando para o shopping. Essa mentira está matando uma geração que acha que é isso que é vida de felicidade. Quando a gente não faz o que tem que fazer, a mãe bota o prato, não vou comer porque eu não gosto de folhinha. Vai ter que chegar uma hora que ele vai ter que comer a folhinha. Vai chegar uma hora que ele tem que comer a salada, porque senão ele vai ficar doente. Então essa geração que mata pai, esse é outro. Não mesmo não. Adolescente de 16 anos, mata pais e irmãs a tiros dentro de casa na Zona Oeste. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o pai tirou o celular. Tirou o celular, sabe o que ele foi? Matou o pai, matou a mãe, e como a irmã incentivou, é isso mesmo. Já incentivou tua mãe a dar uma chinelada no teu irmão? Bate mais, mãe. Ele merece. Ele também aprontou na semana passada, a senhora não sabe. Ele tinha feito de novo. Bate com a cinta. Eu tinha irmão. Papai vinha com a cinta, vinha com o chinelo, ele fala assim, não, pai, não. Toma o cinto. Bicho ruim, né? Ela fez isso, a gente está rindo aqui, para suavizar a mensagem, mas ela também foi para a fita, ela foi para o cerol. Ele matou a mãe, ele matou o pai, e matou a irmã. Faria tudo novamente, diz adolescente que matou os pais. Jovem contou que chegou à academia e fez compras de alimentos com familiares já mortos em casa. Olha para mim, olha para mim. Essa semana aconteceu 3 vezes. 3 vezes. Adolescente mata pais e irmã após ser chamado de vagabundo e ficar sem celular ali, ó, dia 20 de maio de 2024. Hoje é dia 25, é isso? 25? 26? Essa semana. O que está acontecendo? Uma geração perdida. 1 Coríntios 7, 23, 1 Crônicas 7, 23. A gente volta para a história de Efraim. Depois teve relações com sua mulher. Quem é Efraim? Ela ficou grávida e teve um filho, a quem ele chamou de Berias. Berias significa desgraça. Porque as coisas na casa dele iam mal, se a gente não reagir. Se nós não reagirmos
uma geração que vem depois de nós se desconecta. Aqui embaixo tem as crianças do Talmidim, de 2 a 9. Aqui no templo tem mamãe que está grávida. Aqui no templo tem bebê no colo. O que Bom Retiro está fazendo, eu preciso que você entenda, e você está chegando agora. Nós estamos construindo pontes para as gerações. Pastor Rômulo, ele trouxe uma solução que nós estávamos orando, Ministério de Família da Fé, Pastor Lobo. Para quê? Para conectar filhos que estão saindo daqui para lá. O que acontece? A criança sai do Kids, do Talmidim Kids. A palavra Talmidim significa discípulo, ou pequeno discípulo, é hebraico. E a criança sai, e quando ela faz 10 anos, sabe o que acontece? Ela tem que ir para os pré-adolescentes. Nós apelidamos de jump. Esse é o nome que a gente dá. Só que a criança não quer ir. Mas sabe por quê? Porque há muito tempo atrás, ou algum tempo atrás, nós perdíamos filhos na faculdade. Pastor, não tem mais o que fazer. Ele fez 18 anos, ele está vivendo a vida dele. Mas hoje, nós não estamos mais perdendo filhos na faculdade. Nós estamos perdendo filhos dentro de casa. Ele nem saiu ainda para a faculdade. Semana passada eu mostrei o vídeo de uma tartaruguinha. Ai, que bonitinha. Quem estava aqui e viu o vídeo? Você estava aqui? E aí a tartaruguinha protegidinha, até que ele cresce. Vem um caranguejo, leva para um lado, deita numa cama com um gatinho. O que nós estamos fazendo, o que está acontecendo hoje, é que a fragilidade dos pais está trazendo choro. Porque se a gente não disciplinar, e no sentido de discipular, não estou falando de violência aqui, pelo amor de Deus. Mas se a gente não discipular os nossos filhos, eles se perdem. Eu fui um pai presente. Sabe o que é um pai presente? Presente nas festas da escola, presente no exercício de casa, presente em brincadeira. Gente, eu brinquei com os meus filhos, eu faço a mesma coisa com o meu neto. Mesma coisa com o meu neto. Ele me escraviza. Meu neto, ele já chega e fala, cavalinho. Eu ando com um negócio na coluna aqui, gente. Gente, pensa assim, um joelho, fica desse tamanho assim, ó. Eu fico com o joelho mais doído de caminhar com ele do que orar de joelho. Pensa o menininho que está pesando 15 quilos nas minhas costas. Eu falo, vamos mudar de brincadeira. Ele, cavalinho. Segunda-feira passada, foi folga pastoral. Ele foi lá para casa e não queria comer nada. Aí Fabiola cortou morango. Ele sempre gostou de morango. Ele, não quer. Aí botei ele na carcunda. E comecei a pular com ele e parei. Aí ele, mais. Cavalinho só anda se botar combustível. Come morango. Gente, eu fiquei 30 minutos pulando com ele para ele comer aquele pote de morango. Ele me escraviza. Mas eu cuido dos meus filhos. Até que um dia, eu descendo com Natália, minha filha, para dar pão, a gente pegava pão de ontem e dava na Lagoa dos Patos, a gente chamava de Lagoa do Brigadeiro. Então a gente estava na aeronáutica, tinha uma lagoa lá que era na frente da casa do Brigadeiro. Eu comecei a contar para ela sobre pato, sobre patinho, sobre bichinho, sobre ave aquática. De repente Deus falou comigo, você está esquecendo de falar para ela de mim. A gente não pode esquecer de falar de Deus para os nossos filhos. O seu filho estuda no melhor colégio que você pode pagar. A sua filha estuda na melhor academia de dança que ela pode dançar. A gente está dando inglês, os nossos filhos estão sendo poliglotas. A gente está dando tudo o melhor presente, a melhor roupa, melhor conforto, melhor carro. Eu falei aqui há um tempo atrás, a primeira vez que eu andei de carro na minha vida, eu tinha 10 anos. Eu andei numa Belina vermelha. Gente, que alegria. Que alegria. Hoje, criança entrar no carro tem que ter ar-condicionado. Eu contei para vocês aqui, tem uma irmã aqui, missionária Dulce, que fica anotando umas coisas que eu falo para depois fazer piada. Contei que mamãe tinha um Fiat 147 a álcool. Estava pregando na Suíça. O carro não pegava no Rio de Janeiro, que nem faz tão frio. Eu era garoto. Eu, Marcelo e Marcos. Mamãe dirigindo, a gente empurrando.
um Fiat 147. Hoje, não, pastor, meu filho não pode andar em carro sem... Você lembra daquele carro? Lembra? Que agora é tudo botão, né? Você aperta o botão, sobe. Outro dia fui fazer um teste no tal do BID. BID? Liga o ar. Ele liga o ar. Inteligência artificial. É uma Alexa que está dentro do carro. Reconhece a tua voz. Quando eu era garoto, gente, meu pai tinha um Fusca, que tinha aquela manivela, lembra? Lembra a manivela? Para subir e descer o vidro. Aquela manivela quebrou, ele não tinha dinheiro. A gente usava um alicate. Aí um dia emperrou o alicate. Não subia. Ele falou, e agora? A gente saiu para almoçar. Gente, a gente fez plantão do lado do carro. Você primeiro come, fica tomando conta do carro. Você fica tomando conta do carro. Gente, e a gente morre de rir de contar essas histórias. Só que a gente está amolecendo a geração, gente. Essa geração não pode se perder. A gente não pode ter uma geração abençoada que termina com o neto perdido. De verdade, gente, eu ando assim, preparando todo o terreno, eu tenho insistido aqui nas mensagens, para a gente começar a pensar naqueles que vêm depois de nós. De verdade, gente, a gente precisa começar a encher essa igreja de pessoas que vão deixar um legado para a gente. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Quero encerrar hoje, orando pelas famílias aqui. Quero encerrar hoje, assim, despertando no teu coração mesmo, de verdade, o desejo de você colaborar com o reino, com a sua própria vida. Conte de Deus para o teu filho. Conte de Deus para o teu filho. Eu estava conversando ontem com um dos maiores plantadores de igreja do Brasil. O nome dele é Valdir Brasil. Ele é pastor da comunidade evangélica internacional SEI. Ele num ano plantou 5 igrejas, uma vez só. Aí ele ficou contando para mim sobre isso. Ele contando, pastor, se a gente não for ousado, a gente vai se perder. O mundo é mais ousado em atrair os nossos filhos do que a gente é amoroso em trazer eles para perto. A gente tem que se preocupar agora com a eternidade. A gente tem que se preocupar agora com amanhã. Para a gente não dar uma de Efraim que chorou a perda dos filhos. A gente tem que entender, gente. A gente tem que entender o destino que a gente está apontando para os nossos filhos. Feche teus olhos. Quero orar. Aliás, faz o seguinte. Se você estiver com sua família aí, com seu filho, ou com sua esposa, ou com sua mamãe, abraça sua família. Se você não tiver, pense nele. Pense nela. Pastor, ainda nem casei. Vai casar. Pastor Lobo é casamenteiro. Você está numa igreja aqui que o pastor Lobo é casamenteiro. Já fiz um monte de casamento. Vou continuar fazendo. Mas se você tem familiar perdido, afastado, brigado, magoado, ferido, em pecado, em rebelião, agora é hora de orar. Pensa nele agora. Feche teus olhos e pensa nele agora. Pensa nele. Pensa na pessoa que devia estar do teu lado aqui. Pensa naquele que vem depois de você. Pensa no teu filho. Pensa no neto que você tem, no neto que você vai ter. Fala com Deus a respeito dessas gerações para que não se percam. Fale com Deus. Sei que você tem abençoado teu filho, tua filha, mas é hora de a gente estender isso para as outras gerações. Pai querido, em nome do teu filho Jesus, é com esperança, Senhor Deus, que nós oramos, olhamos para a vida de Efraim, e enxergamos o choro de um pai que lamenta pelo seu filho perdido. Encontramos o choro de um pai que dá nome de desgraça para aquilo que é alegria. Ele chama o filho dele de Berias. Senhor Deus, tira o Berias de nós, Senhor. Pai, nós queremos a tua boa mão sobre nossa cabeça. Queremos a bênção do Senhor, que prospera, que multiplica, que fertiliza. Nós queremos isso, Pai.
mas tira de nós toda fraqueza familiar, que tem impedido a gente de ser pai de verdade, de ser mãe de verdade, de ser avô de verdade, de ser líder de verdade. Tira de nós, Senhor Deus, todo sentimento de satisfação, apesar das perdas que nós estamos enxergando. Senhor Deus, os filhos estão matando os pais, Senhor. Nós estamos numa nova descendente. O mundo se perde. Filhos fazem violência contra os pais. Filhos não se importam mais em honrar os seus pais. Os princípios são quebrados. A lei eterna é destruída. A tua palavra é ignorada. E as pessoas começam a pensar e começam a achar que aquilo que é iniquidade virou natural. Não nos faça, Senhor Deus, deixar de enxergar aquilo que está claro na nossa vista. Nós pedimos a tua bênção sobre nossa casa, mas pedimos que nós sejamos um instrumento que anuncia que existe um Salvador. Não deixa a gente mesmo ser aqueles que afastam Deus de casa. Senhor, não se afaste de nós. Nós te convidamos, Senhor Deus, não abandone a nossa casa. Fala conosco como o Senhor falava todo dia. Fala conosco como o Senhor falou com Abraão. Não deixa, Pai, que as nossas necessidades diárias nos distancie do Senhor. Não permita isso, Senhor. Não permita que a gente perca o foco. O nosso destino é a casa do Pai que está no céu. Não deixa a gente trocar a tua presença pelas paixões, desejos que nos levam para dentro de buracos, Senhor. Não deixa, Senhor Deus, que os enganos desse mundo destruam aquilo que o Senhor quer fazer, que é uma ponte entre gerações. Nós rejeitamos toda expressão de perdição, toda expressão de desgraça, de gerações que foram desgraçadas, de pontes que foram quebradas. Não deixa que nós que somos pais, líderes, sejamos os instrumentos que queimam as pontes. Abençoamos cada criança em Bom Retiro, cada filho de cada pai, cada filha de cada mãe, cada criança que tem entrado nessa igreja aqui, ela é bendita ao entrar, será bendita ao sair. Pai, a nossa casa também é igreja. Não nos deixa, não nos impeça, Senhor Deus, de levar a igreja para dentro de casa. Essa igreja está recheada de movimento celular, de líderes de células. Levanta o teu povo, Senhor Deus, para que eles vejam dentro de casa oração, compartilhar da palavra, comunhão com os irmãos, para que eles saibam que a igreja são as pessoas que se reúnem no teu nome. Senhor Deus, abençoa Bom Retiro, abençoa o Ministério de Famílias, de Gerações, abençoa o Ministério Infantil, Ministério de Adolescentes, Pré-Adolescentes e Jovens. Abençoa cada história, cada toledete, Pai, cada família, como família bendita do Senhor. Eu te abençoo em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Essa noite, Deus falou com você? Falou com você? Você que é visitante, eu recebi uma família aqui. Cadê o Jefferson? O Jefferson, bem-vindo, viu? Seria muito bem-vindo. Sábado tem para você também. Só tem gente bonita que nem você, viu? Você está com 18 anos? Pronto. Você tem um Haier aqui. Você mora aqui pertinho, Almirante. Deus abençoe você que visita a gente. Deus abençoe. Mas você não pode sumir daqui. Nós temos culto às 9 da manhã, às 11 da manhã, às 20, às 19 horas, domingo. Quarta-feira temos o quarta-feira, temos cela. Nós temos um cardápio profético a semana inteira aqui. Semana inteira.
Tem ação social evangelismo na rua na terça, tem coral na quinta, tem quarta-feira, sexta-feira tem ensaio de banda, sábado tem jovem, todo dia tem. Você é muito bem-vindo, leva um abraço de Bom Retiro. Se você quiser, pode colocar para mim aqui, por favor, a campanha. Se quiser sonhar com a gente, ó, R$300, parcelado em 10 vezes de 30. Não saia daqui sem ofertar ao Senhor, não saia. Eu vou pedir para deixar esse QR Code aqui. Você pode ir lá nas máquinas no fundo. Pastor, eu quero participar da campanha. Não estou participando aí. O que a gente está pedindo é que cada membro participe. Eu fiz um acordo com Deus, fiz um voto com Deus, até a campanha acabar. Eu fiz. A gente está pedindo uma oferta só por pessoa, uma oferta só. Mas eu falei com Deus, até a campanha acabar, todo domingo, enquanto a campanha não acabar, eu vou entregar uma oferta de 300. Não deixe de participar disso. Amém? Levante suas mãos. Deus abençoe o teu povo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre sua vida, agora e sempre. Amém?